10 horas 37 minutos, 23,8 é a temperatura. Aqui em Lajeado nós estamos recebendo o vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari Antas, ele que também é diretor de geração e comercialização de energia da Sertel, Júlio César Saleker. Muito bem-vindo mais uma vez à nossa programação, Júlio, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, um grande abraço, Ricardo e Rita. Bom dia. E ao espectador aí, ao ouvinte do nosso grupo independente, nosso querido grupo independente. Júlio, a gente falou depois da enchente de setembro sobre o que poderia ser feito para diminuir o impacto dessa água que vem lá da bacia do Antas. Dessa vez veio muita água do Forqueta também. Cada enchente tem característica diferente. E você, eu me lembro que falou que precisaríamos construir pelo menos umas 10 barragens. O ideal seria isso, para pegar todas as nascentes do rio Taquari. Falávamos até de investimento, se eu não me engano era 1 milhão em média, né, para construir uma barragem, uma como vocês, por exemplo, estavam construindo em Soledade. E agora a gente vê prejuízos milionários e bilionários até para a região e para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, prova que se algo for feito, mesmo que seja um investimento elevado, vai ser muito mais interessante e vai trazer muito menos prejuízo, nem vou falar de mortes, mas trazer também muito menos prejuízo para a região. E assim, a gente está falando muito sobre alertas, sobre medidas, sobre estudos do rio, dragagem, que também é outro tema que volta e meia se fala, mas na prática não aconteceu nada de setembro para cá. Esse debate parece que não há uma definição, e eu lhe pergunto mais uma vez, se algo está sendo trabalhado nesse sentido agora, se a medida realmente é construir mais barragens, se as barragens podem prejudicar, se não adiantariam nessa enchente que foi ainda maior, 4 metros maior do que a de setembro do ano passado. Bom, vamos lá. Setembro foi um aviso, dá para quase agora dizer, né? Nós nos apavoramos com a enchente de setembro e agora tivemos 4 metros e pouco a mais, né? Foi um grande aviso lá em setembro, né? O que nós temos por fazer? E quando eu digo nós, é Rio Grande do Sul, né? E a Lei das Águas do Rio Grande do Sul e o plano de bacia, aqui no nosso caso, o plano de bacia Taquari Antas, né? Diferença de setembro para agora, basicamente, além de um volume significativo a mais de chuva que nós acabamos tendo em abril, maio agora, né? Nós acabamos também sendo fortemente atingido a região hidrográfica do Guaíba, né? Isso é uma grande modificação que nós temos agora e que nós estamos acreditando que isso vai nos trazer muito mais força para que a gente implemente algumas ações que estão por ser implementadas e não foram, não vamos entrar aqui na questão de quem quis, quem não quis, quem fez ou não, né? Mas o plano de bacia, tem agora o plano de bacia Taquari Antas, tem a região hidrográfica do Guaíba, é composta por 9 rios, 9 bacias hidrográficas, né? Que tem o próprio Lago Guaíba, uma bacia, aí tem o rio Gravataí, aí tem o rio Caí, aí tem o rio dos Sinos, tem o rio Taquari Antas, tem o rio Pardo, tem o Alto e o Baixo Jacuí e tem o Vacacaí, Vacacaí Mirim. Isso é uma grande região que forma o Guaíba. Vacacaí, Vacacaí Mirim, para terem uma ideia, drena a cidade de Santa Maria, corre para o Guaíba. O Taquari Antas aqui começa lá nos aparados da serra, corre tudo para o Guaíba. Pega o Jacuí, ele se divide lá com a região do Uruguai, lá em Passo Fundo, Vacaria, corre tudo para o Guaíba, né? É meio parelho ou o Taquari tem um percentual bastante grande também ali para o Guaíba? O maior deles é o Jacuí, obviamente, né? É o que mais bota, digamos, volume d'água na região do Guaíba é o Jacuí. Digamos assim, se a chuva fosse parelha em todos, né? Quem é que tem maior área? Quem tem maior área é o Jacuí. O segundo de maior área... Nós estamos falando de quais municípios? Nascentes e... O Jacuí, ele nasce ali por Passo Fundo, ali quem conhece ali, Ernestina, né? Aí começa o Jacuí, aí passa por Espumoso, né? E como quase todos os nossos rios, ele tem esse desenho assim, começa quase lá no litoral, lá em cima, e vem a oeste primeiro, depois desce sul e depois vai a leste, né? Se pegar o rio Uruguai faz isso, se pegar
O Rio Paraná faz isso, se pegar o Iguaçu ele faz isso também, pega o Jacuí, ele também tem esse desenho, o Taquari-Antas também tem esse desenho, nasce quase em Torres lá, dá para dizer, nos aparados da serra, né? O cânion ali em Itaimbezinho, a borda de cima dele a água corre para o Taquari e a borda do buraco corre para uma Mampituba, que é Torres, né? Então também o Taquari-Antas tem esse desenho em U, assim, né? Ele corre, nasce quase no litoral, mas na parte alta da serra, né? Corre a oeste, depois a sul e depois a leste, né? Assim o Jacuí também. Jacuí, então, vem ali, o Alto Jacuí, que se chama, né? Ele vem da região de Passo Fundo, e o que não corre para o Rio Uruguai ou para o Rio Ijuí, que também é do Rio Uruguai, vem formando o Grande Jacuí, né? Que acaba chegando aqui embaixo no nosso grande sistema de hidrelétrica que temos, o sistema Jacuí, né? Que tem Passo Real, a Salto do Jacuí, a Itaúba, a Dona Francisca, a própria Ernestina também, né? E aqui embaixo, quando ele recebe o Vacacaí Mirim, que vem daquela região de São Gabriel e Santa Maria, né? Aí ele se torna o Grande Jacuí, que a gente chama de Baixo Jacuí, né? Mas que eu estava dizendo, o Jacuí é maior, né? É nosso vizinho, é o vizinho do, digamos, o Taquari-Antas no braço do Guaporé dele. O rio Guaporé é um dos nossos formadores, né? Lá nas cabeceiras do rio Guaporé ele está contra as cabeceiras do Jacuí. E ali é a região de Passo Fundo, mais ou menos, né? Digamos, um pedaço de casca, um pedaço de maral corre ou pro Jacuí, vamos dizer assim, o Passo Fundo, né? Ou para o Jacuí, ou aqui para o Taquari-Antas. É bem um divisor de águas que a gente chama, né? Mas o principal que coloca água na região do Guaíba, se a chuva fosse parelha em todo o território, né? O principal é o Jacuí e o segundo maior é o Taquari-Antas, né? Que entra no Jacuí em triunfo, né? Uhum. Para minimizar tudo isso que aconteceu, né? Caso a gente venha a sofrer algo parecido com o que já aconteceu em função de grande quantidade de chuvas em vários locais ao mesmo tempo, enfim, tudo isso que a gente viveu. Como fazer para minimizar? Por onde começar, por exemplo? O que a gente precisaria começar hoje já a fazer? Vamos lá, já deveria estar fazendo, né? Nós temos que voltar e não podemos falar nem em opinião e nem em axiologia, né? Eu gosto muito de falar no plano de bacia Taquari-Antas, que é uma metodologia usada no mundo inteiro, né? Nos países desenvolvidos, vamos dizer, não no mundo inteiro, mas nos países desenvolvidos, que conseguiram fazer a melhoria de suas águas na forma de planejamento e planos de bacia, né? Pode botar todos os países desenvolvidos, eles têm essa sistemática que foi implantada aqui no Rio Grande do Sul em 1994 pela Lei Gaúcha das Águas, né? Nessa sistemática do plano de bacia, acaba sendo apontado ações estruturantes e ações não estruturantes, né? Claro que nós temos mais eixos, nós temos um grande eixo da carga orgânica, que é os esgotos que são jogados na nossa água, que também tem todas as questões estruturantes e não estruturantes que têm que ser feitas para melhorar a carga de esgoto. Mas vamos deixar isso de lado um pouco agora e vamos falar dos desastres ambientais, né? Na nossa atualidade agora o esgoto quase que perdeu um pouco a importância por todo esse desastre que nós tivemos, né? Então, falando em desastre de origem hídrica, né? Nós agora estamos dentro do desastre de origem hídrica, de chuva, né? O que nós tivemos na região? Grandes inundações, que é chuva, que é arroios e rios, e tivemos grandes deslizamentos, uma grande quantidade de deslizamento, que também é chuva, né? O que faz uma encosta deslizar é a grande quantidade de água que aquele pedaço de solo absorve, né? Então, nos planos de bacia e no plano de bacia do Taquari-Antas, lá em 2012, quando nós terminamos a fase B do plano, até hoje não temos a fase C, e já vamos dizer uma coisinha nova, assim, setembro serviu para a fase C do Taquari-Antas andar. Depois eu vou dizer o que ela está andando, e quem é que é o responsável por fazer o plano de bacia ser completado, ser terminado? É o governo do Estado. É a SEMA, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Ela que é responsável por fazer os planos serem
terminados e executar os planos, né? E fazer eles acontecerem, né? Então, no plano de Bacia Taquari-Antas, lá em 2012, nós já temos 28 ações que deveriam ser feitas, né? Tem lá, tem essa listagem, ela é pública, ela pertence à nossa comunidade. Quantas foram feitas até agora? Nenhuma, porque justamente nós não terminamos a fase C do plano, né? Mas não pode começar a fazer mesmo sem ter a C? Não seria o ideal, porque para nós não fazermos coisas que prejudiquem outras ações, né? Se nós começar, digamos agora, a dragar, cada município pegar e dragar a sua frente do rio, isso tem que ter uma ordem, né? Isso tem que começar de cima para baixo, isso não pode começar no meio, só para tentar dar um exemplo. Entendi. Assim, né? E depois da C vem a D, a E ou para na C? Não, fase C, a última. O que é todo planejamento tem fase A, B e C, né? Fase então, A C é a última. Fase A é diagnóstico, fase B é prognóstico e fase C é plano de ação. O que é plano de ação? É como é que se faz. Fase A vai dizer assim, como é que nós estamos, quais são os nossos problemas. A fase B de qualquer planejamento diz como é que nós vamos, aonde nós queremos chegar, é a fase B, é o prognóstico, né? Você diagnostica e aí você diz aonde você quer chegar, e a fase C é o que você tem que fazer, executar para chegar no que você quer, né? Todo planejamento é assim. Então está nos faltando justamente o importante, que é dessas 28 ações elencadas lá em 2012, virarem planos de ação executivo, né? Eu não vou falar das 28, mas entre as 28 nós temos lá a questão de obras estruturantes para segurar as águas, né? E isso são barragens de regularização e reservação de água nas cabeceiras. Isso é muito importante. Obrigado. Isso é muito importante a gente entender que não são as barragens de hidrelétrica, não são as barragens do meio do curso, não, são barragens de cabeceira, barragem para segurar a água lá em cima, porque a gente não pode ter dúvida, isso até um leigo entende, que chover vai chover, e essas grandes quantidades de chuva que tivemos em abril e maio agora vão seguir acontecendo, né? Toda a ciência aí está indicando que nós estamos indo para um modelo hidrológico e climatológico de mais chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Praticamente sem volta, né, pelo que a gente está vendo. E seriam aquelas 10 barragens que você falou no ano passado? Bom, isso, quantas barragens teriam que ser, tem que estar especificado no plano executivo, né? A gente tem o que eu falo em 10 a 13 barragens, são 10 a 13 grandes contribuintes que o Taquari tem. O Guaporé é um deles e tem uma barragem dessas, né? Uma barragem até que deve ser visitada pela nossa liderança agora, se chama Barragem do Capingui. Ela foi feita na década de 30, 40, pela CE na época, não é para uma hidrelétrica, ela regulariza o rio Guaporé, segurando água da chuva nos meses de chuva e largando uma vazão média no Guaporé durante os períodos de seca, né? Então, barragens de regularização na cabeceira, como a Capingui, que nós estimamos que deveria ter de mais 10 a 13 semelhantes a Capingui, e uma delas, a Sertel, tem o projeto pronto, o projeto executivo dela pronta para o Forqueta, para as cabeceiras do Forqueta, que nós inclusive... Soledade? Arvorezinha e Soledade. Arvorezinha de um lado, Ilópolis, nessa região aí mais ou menos. Arvorezinha, Ilópolis, Soledade, né? É onde... Porque é lá em cima, é daqui a pouco a gente volta para essas barragens de contenção então, mas além disso, o senhor falou, uma das medidas seria as barragens, o que mais? Outra obra estruturante é a dragagem da parte plana do Taquari, que é a de Santa Teresa até Triunfo. Isso tem que ser dragado, tem que ser limpo, isso já foi feito em tudo que é lugar do mundo, e tem lugares no mundo semelhantes ao nosso vale que isso é uma atividade rotineira, isso não é fazer uma vez só e esquecer, tem que limpar o canal, desobstruir o canal e de tanto em tanto tempo, conforme um projeto executivo, tem que ir se mantendo o canal limpo, né? O que precisa? Uma autorização, uma assinatura, alguém que diga façam
e autoriza isso, parte de quem essa autorização, por exemplo? Nós precisamos ter o plano definido, terminado, um plano de dragagem, que vai vir de uma orientação do plano de bacia. O plano de bacia, digamos, vai dizer, tem que fazer dragagem. Aí tem que ter feito um projeto executivo e tem que ser passado para órgãos que executem isso, né? Eu não vejo como ser muito diferente que o órgão para executar isso seja a Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul, né? Quem vai administrar um contrato desses, obviamente que vai ter que ser contratado parceiros para isso, né? SEMA e obras, talvez, no... SEMA, que é infraestrutura, e obras junto, algum consórcio dessa forma, né? Mas o que está faltando no sistema, gente? Está faltando a Agência de Região Hidrográfica, né? Que está na Lei das Águas, na Lei 10.350 de 94, que um dos instrumentos que nós deveríamos ter, um dos atores que nós deveríamos ter, era a Agência de Região Hidrográfica. Uma para o Guaíba, uma para o litoral e uma para o Uruguai. Até hoje, passou-se 8 governos, desde da promulgação da lei em 94, até hoje nenhum dos 8 governos implantou a Agência de Região Hidrográfica. Isso existe em Santa Catarina, gente. Isso existe em São Paulo, isso existe em Minas Gerais, funcionando. Isso existe em São Paulo, a PCJ é o exemplo mais legal. Piracicaba, Capivari, Jundiaí, é a região de Campinas e Piracicaba ali, tem agência de bacia executando obras há décadas. E o Rio Grande do Sul está aí há 30 anos, não consegue terminar de implantar os instrumentos da lei. Então, quem é que teria que estar administrando esses projetos como projeto de dragagem? Alguma outra ação, além de dragagem e barragens de retenção? O Ademir José Alves da Costa de Marques de Souza, ele até acha que ele fala que dragagem, segundo ele, né? Enfim, tem bastante gente que opina sobre isso, vai tirar e vai encher novamente com água permanecendo no mesmo nível. Ele diz que o que acredita que vai resolver é alargamento do leito nos locais onde há funilamento do leito, como exemplo, Estreito em Rio Grande. Isso é uma possibilidade? Se teriam outras medidas além de barragem e dragagem, Júlio? Quando a gente fala em dragagem, só para esclarecer o nosso ouvinte aí, dragagem é trazer ao curso d'água a capacidade de escoamento. Né? Na dragagem tem tanto tirar material que esteja obstruindo ele, como também ajeitar algumas curvas que ele possa ter se apertado, né? Então, a dragagem tem a finalidade de melhorar o canal de escoamento de um rio. E é uma coisa muito técnica, mas assim, tu tem um canal cheio d'água com água parada, mas todo ele limpo, mas a água está parada ou andando muito devagarzinho, tu tem toda aquela capacidade de escoamento do canal limpo abaixo da lâmina d'água, né? Quando vem uma grande quantidade de água, mesmo aquela parte cheia d'água, ela se movimenta, ela vai embora junto, né? Por isso que aumenta a capacidade, aumentando a profundidade e a largura, como ele comentou, tudo ajuda a aumentar a capacidade de vazão, né? Mas da sua pergunta, né, o que nós temos além de barragens de regularização, projeto de dragagem, nós temos toda a parte que se chama um pouco mais de engenharia verde, né? Que é manter e melhorar as matas ciliares, que ajudam a segurar a água, recuperar e melhorar os banhados, que são esponjas que seguram água. Nós temos que parar com esse negócio de drenar e dragar banhado e transformar em loteamento, viu? Ou transformar em área agrícola, né? Foi muito feito isso, né? E nós temos que parar com isso, porque banhado é o local onde grande quantidade de água chega e é uma espécie de uma esponja natural, né? Que segura a água e vai largando depois. Então nós temos as barragens, temos a dragagem do rio, temos a engenharia verde, como se diz, as matas ciliares, recuperação e melhoria de matas ciliares e de banhados, né? E aí nós viemos para obras não estruturantes, como se diz, né? Que são os planos. Plano de emergência, plano de alerta, plano de evacuação
e chega-se na última, está tudo no plano de bacia de 2012, tá, gente? E a última das que se diz não estruturantes é a interferência de indicação de mancha de inundação nos planos diretores, né? Agora nós temos uma oportunidade brutal aí de locais, bairros inteiros que foram devastados, demolidos. Não, gente, vamos lá, não pode mais reconstruir, né? Então essa indicação da mancha de inundação nos planos diretores, isso está também elencado no plano de bacia do Taquari-Antas, que deve ser feito a mancha de inundação, né? Já devia ter sido feito. Nós em 2014, vamos lá, quando em 2012 nós entregamos ao Estado, vamos dar 2 anos para o Estado ter feito os projetos executivos, né? Não fez. 2014 nós podia ter os projetos executivos e com 10 anos, né, 2014 para 2024, nós podia ter reduzido os impactos dessa quantidade de chuva que nós tivemos, né? Conversamos com a Adelaide Kegler Ramos, a presidente da bacia, do Comitê da Bacia Taquari-Antas, e ela disse que esperava, em março, falamos com ela, ela disse que esperava até o final desse ano concluir o plano da Bacia Taquari-Antas. Segue essa previsão? De repente dá para dar uma acelerada até, por conta de tudo isso que a gente viu? E de repente até começar a colocar em prática? Pois é, a partir de setembro nós estamos numa luta, quem milita voluntariamente em comitê de bacia, como eu, como a Adelaide e como os nossos 50 membros que tem no Taquari-Antas, representantes da nossa comunidade dos 119 municípios, né? Nós estamos desde 2012 nessa luta aí, né, dizendo ao Estado, tem que terminar o plano, tem que terminar o plano, tem que terminar o plano, né? Depois de setembro houve uma grande sensibilização e a secretária de Meio Ambiente, nossa conterrânea aqui, disse: nós vamos terminar o plano de bacia Taquari-Antas. Houve uma sensibilização e isso foi para a execução, né? Uma coisa é a vontade política, outra coisa é chegar na execução. Quem é que executa isso? Quem deveria executar é a Agência de Região Hidrográfica, que não existe. Seria um órgão técnico executivo, a Agência de Região Hidrográfica. Como ela não existe, por lei, quem fica com essa atribuição é o Departamento de Recursos Hídricos da SEMA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então a nossa secretária baixou para o departamento e diz: ó, vamos terminar o plano de bacia Taquari-Antas. Isso está andando, não com a velocidade que a gente gostaria, né? Porque isso já deveria estar pronto, obviamente, mas nós vamos ter agora, dia 28 de junho, última sexta-feira do mês, reunião ordinária do Taquari-Antas em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, dia inteiro. Além da reunião plenária, nós vamos ter uma oficina para já priorizar as ações que vão virar projeto executivo. Porque, gente, assim, nós teríamos 30 eixos, né, para atacar em relação às águas. Nós já decidimos, na última reunião do Taquari-Antas, nós já decidimos que nós vamos deixar 28 eixos de fora e vamos olhar 2 eixos só. Carga orgânica, que é esgoto, obviamente, nós não podemos deixar de lado, né? Porque quando não tiver enchente, o que estraga o nosso rio é esgoto no rio, urbano, rural, industrial, né? E o outro eixo especificamente desastres de eventos climáticos extremos, né? E agora, dia 28, nós vamos na plenária do Taquari-Antas e numa oficina junto com o DRH, Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMA, né, definir dentro desses 2 eixos quais vão ser os primeiros projetos a se tornarem projeto executivo, né? Júlio, podemos fazer uma pausa e retomar daqui a pouco? Claro, porque tem várias pautas, vários assuntos ainda a serem debatidos, então 11h14, de volta com o Troca de Ideias, 24 graus e 4 décimos é a temperatura, retomando aqui a entrevista com o vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e diretor de Geração e Comercialização de Energia da Sertel, Júlio César Saleker. Falávamos agora há pouco, Júlio, sobre construção de barragens de 10 a 13 e também dragagem como principais ações, além de manter mata ciliar e também banhados. Se tivéssemos essas barragens, se tivéssemos com o rio dragado,
qual seria o impacto a menor da cheia que tivemos aqui? É possível dimensionar? Bom, gente, sem nós ter os projetos executivos, que é o que justamente a gente falou até agora, que é o que está faltando, não tem, seria um chute total, né? Primeiro porque com que chuva, né? A chuva padrão maio, padrão setembro, isso muda completamente quantos centímetros ou quantos metros nós ia ter de redução, né? E sem ter um projeto executivo dos volumes que vão ter capacidade de armazenamento, seja nas barragens, dos volumes que um canal do rio daqui até Triunfo limpo vai ter capacidade de despachar de litros por segundo, não, é um chute. Né? Seria um chute assim muito até irresponsável dizer agora que baixaria tantos centímetros ou metros. Né? Nós temos Diminuiria o ritmo da água, pelo menos? Reduz a vazão. É um termo um pouco mais técnico. O que é vazão? É quantidade de água por segundo. Né? Então, se você divide a vazão pela área, você tem a velocidade, né? A velocidade da água. Então, quanto menos vazão, quanto menos água chegar junto aqui na parte baixa, por ter sido segurada por barragens, por ter sido segurada por mata ciliar, banhados, o que chegar aqui embaixo achando um canal retificado, arrumado, limpo, essa água teria capacidade de ir embora. Né? Tendo dinheiro, quanto tempo para construir essas barragens para fazer a dragagem? Para dar um exemplo prático, como eu disse, a Sertel já fez o projeto de uma no Forqueta, nas cabeceiras do Forqueta, né? Que daria em torno de 70 milhões de reais, essa barragem do Forqueta, que não é para geração de energia, é para regularizar vazões. Em torno de 18 a 24 meses se faz uma obra dessa. Mas uma ou todas elas? Cada uma, né? Conseguiria Cada fazer uma simultaneamente? Sim, isso é questão de ter quantidade de dinheiro disponível e ter equipes, recursos, né? Tranquilo fazer simultâneo, claro que sim, né? Aqui no Vale do Taquari, o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, falou da intenção do governo de contratar um serviço de estudo a respeito do rio, da bacia Taquariantas, enfim. Esse valor, digamos, que seria investido nesse estudo e projetos futuros, se fosse repassado diretamente ao plano que já existe, né, que precisa da execução, seria uma solução. Isso seria o ideal, gente, né? Você agora pensou assim, se nós temos um plano de bacia Taquariantas, se nós temos o plano das 9 bacias que compõem o Rio Guaíba, né, que compõe a região hidrográfica do Guaíba. Nós temos nesses planos já todas as ações que deveriam ser executadas. O que precisamos? Dinheiro e recursos para terminar esses planos, para eles se tornarem executivos, né? Então e o governo federal conhece a Lei das Águas, conhece o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, opera com comitês de bacia tanto estaduais como federal. Ele sabe desse sistema. Então, aonde que tem que vir dinheiro, tanto estadual como federal, é para terminar o plano de bacia e nós termos as etapas executivas do plano, para executar o que está já definido naquelas 28 ações que o Taquariantas fez em consultas públicas na sua comunidade. É que saiu essas 28 ações. Essas 28 ações não saíram do nada, isso já foi construído, já tem todo um trabalho por trás, né? Então, se querem acelerar alguma coisa, botar dinheiro no Sistema Estadual de Recursos Hídricos, implantar a Agência de Região Hidrográfica do Guaíba, terminar os planos de bacia e executá-los. É isso que nós precisamos, tanto dinheiro federal como dinheiro estadual. Senão a gente fica tentando reinventar coisa que já tem uma lei que fala em tudo como tem que ser feito há 30 anos no Rio Grande do Sul. Né? Temos que executar a Lei das Águas. Para encaminharmos, Júlio César Sala, que era a questão da barragem do Salto Forqueta, ali em Putinga. O que houve ali? Porque tem vídeos que circulam, o próprio Irineu Hahnemann já falou que foi um problema ali estrutural, mas que não teve rompimento da barragem. O que aconteceu? Né? Muitos moradores de Marques dizem que a água chegou com mais força porque teria rompido a barragem. Não foi o que aconteceu, é isso? Não, nós não tivemos rompimento de barragem lá, como já foi bem explicado pelo nosso presidente Irineu Hahnemann, né?
que acabou acontecendo na Salto Forqueta foi o deslizamento de uma ombreira dela, né? Que em ponte a gente chama de cabeceira, né? O que é a ombreira? É onde a obra de concreto encosta no terreno natural. Houve um grande volume de água, tanto de altura como de vazão, que encharcou essa ombreira e ela acabou deslizando. A obra em concreto está lá, ela está perfeita. A obra de concreto não foi danificada. Não tem danificação. É a natureza que teve problema ali no... É no terreno natural um deslizamento da parte da ombreira do terreno natural. Porque ficou um buraco ali, né? Onde antes a água não passava, ela está passando. E por isso acima da barragem está seco. Hoje a Salto Forqueta não tem reservatório, tem lá um bloco de concreto lá que é a nossa barragem, mas a água está passando por essa lateral que acabou deslizando, né? E vai ser fechado ali? A obra de restauração, de recuperação da Salto Forqueta vai passar por refazer essa ombreira em terra ou em concreto. Isso ainda precisamos fazer o projeto executivo. Não né? tem prazo então ainda. Nós estamos falando de 8 meses a 12 meses para botar a Salto Forqueta a operar. E não gerou uma onda maior, porque a água passou por cima da barragem. Nós temos fotos e filmagens de um fenômeno que aconteceu lá, que a barragem estava nivelada no momento que a ombreira deslizou. Tem provas disso, né? O que é nivelado, gente? O nível de água abaixo da barragem e o nível de água dentro da barragem estavam iguais. E esses dois estavam passando 1,5 metro acima do muro de proteção da barragem. Então, assim, a nossa comunidade e Marques de Souza são nossos associados. Todo mundo que mora em Marques de Souza é associado da Sertel. Então, precisa entender isso, né? E nós estamos à disposição para ir aonde nos chamarem, para nós mostrar como que se deu esse fenômeno. Porque quando a barragem está nivelada e ocorre, digamos, o rompimento, seja do corpo da barragem, que não aconteceu, ou seja das ombreiras, não é adicionado água nenhuma mais ao curso d'água, porque ele está nivelado, ele já está nivelado, né? Então é o que aconteceu na Salto Forqueta. Nós tivemos um grande dano material para a cooperativa, né? Vamos ter que recuperar a Salto Forqueta, né? Mas com certeza não houve aumento de cotas na região do Vale do Forqueta, principalmente Marques de Souza e Travesseiro. Não houve aumento de cotas por causa desse deslizamento de ombreira. Tá certo. Júlio, muito obrigado pela sua presença aí, pelos esclarecimentos, ensinamentos sempre, né? Esperamos que essa verba chegue, que o plano seja concluído na etapa C e que, de fato, as obras comecem para que a gente consiga ter menos problemas com as enchentes aqui na nossa região e no estado como um todo. Um grande abraço. Um abraço a todos, especialmente aos nossos associados da região aí e aos ouvintes aí do Grupo Independente.